A questão aqui é que o Dmitry Mendeleev também começou a organizar os elementos em sequência de massa atômica, tá? E o Dmitry Mendeleev, ele passou muitos anos mexendo na tabela periódica dele, então foi uma sucessão de adaptações à tabela periódica dele. E o Meyer ficou meio que escanteado na história, digamos assim, né? Inclusive ele até depois ganhou um prêmio Nobel de reconhecimento, o Meyer, né? Mas logo no início a pessoa mais reconhecida em ter desenvolvido uma tabela, digamos assim, né? Foi o Dmitry Mendeleev. De modo que dá para a gente arriscar assim que a primeira tabela periódica que surgiu é a do Mendeleev. Inclusive ele é meio que chamado o pai da tabela, porque na verdade foi ele que propôs, digamos assim, uma coisa meia lógica que era a tabela periódica, tá? Mas não é a tabela periódica que nós usamos ainda. É parecida, mas não é bem a que a gente usa hoje. Mas ele é considerado o pai da tabela periódica. E qual que é, aqui então vamos para o próximo slide, qual que era o modelo da tabela periódica do Dmitry Mendeleev? Ela era composta de 12 linhas e esses grupos aqui, ó, são 8 grupos, né, 8 colunas. De modo que a última coluna, quando ele já não achava tanta lógica assim, ficou uma coluna meia bruxa, assim, tem átomos juntos, assim, na mesma coluna, né? O que não existe na nossa tabela que a gente usa hoje, né? Mas tudo bem, ele estava tentando organizar. Bom, vamos lá, eu vou dar algumas pequenas explicações aqui para não me estender muito. Mas por que será que parece até idiota pensar, mas só porque ele organizou desse jeito? A genialidade do Dmitry Mendeleev é que é o seguinte, ó, ele montou, digamos assim, a lógica da tabela periódica dele é seguir a massa atômica, beleza? Só que essa é a regra dele. Só que na cabeça dele ele tinha uma regra principal, que é o seguinte: os átomos que estão numa coluna, num grupo aqui, eles têm que ter propriedades químicas semelhantes. E aí, o Dmitry Mendeleev, em vez de ele seguir a regra principal, que era a sequência dos átomos estarem em sequência de massa atômica, ele resolveu focar em que os elementos que estão em determinada coluna têm que ter propriedades químicas semelhantes. Eu acho que é isso que foi a genialidade dele. Porque, por exemplo, ele começou. Existem casos na tabela periódica dele em que ele inverteu os elementos, que eu fiz um destaque aqui, ó, o telúrio e o iodo. Ele inverteu, porque na verdade, se ele respeitasse a massa atômica, o iodo tinha que estar aqui e o telúrio aqui. Só que isso aqui está certo. A nossa tabela periódica de hoje, isso aqui está desse jeito aqui, ó. O telúrio vem antes do iodo, porque o iodo tem características parecidas com o cloro, o bromo, né? Então, essa é uma genialidade dele. Ele mesmo, quando ele quebrou a regra de organizar a tabela periódica dele, isso estava correto, né? E outra coisa que aí sim é a maior genialidade dele, essa é a maior de todas, é que esses três átomos aqui, que no caso era o escândio, o gálio e o germânio, ele não se conhecia na época em que ele propôs a tabela periódica. E ele percebeu que, por exemplo, aqui, ó, o próximo átomo que se conhecia era o titânio, e ele percebeu que se colocasse o titânio aqui, no mesmo grupo do boro, o titânio não tinha características igual ao do boro. Então ele pensou assim, não, mas o titânio ele tem características parecidas aqui com o grupo do carbono, então ele colocou para o lado de cá o titânio e deixou um buraco aqui. E assim ele fez com os outros elementos. Ele deixou buracos na tabela periódica, dizendo que ele tinha construído uma tabela periódica e na tabela periódica dele tinham buracos, e esses buracos, no futuro, a gente descobriria que existiriam átomos com aquela característica. E é por isso que acho que não é à toa que ele é o pai da tabela periódica, e ele estava certo. Anos depois, em 79, se descobriu o escândio, que é um dos que a gente fez a distribuição eletrônica já aqui no material, né? Depois, em 75, se descobriu o gálio, e em 86 se descobriu o germânio, né? E aí, então, e outra coisa também que é bem interessante, que, não lembro se acho que foi do germânio, agora não me lembro, mas ele, assim, além dele dizer que seriam descobertos esses átomos, ele ainda até disse qual eram as propriedades químicas desses átomos. Claro que eram parecidas com a do grupo, né? Mas ele chutou, ele botava um pouco mais do que esse, um pouco menos do que vinha depois. Ele chutou os valores, sabe? Tem valores numéricos, assim, de algumas propriedades. Chutou, calculou, sei lá, mas não se conhecia aquele átomo, né? E aí, mesmo depois, quando se descobriu esses átomos e mediu esses valores numéricos dessas propriedades, os valores são muito próximos do que ele propôs, né? Então aí é que vem
a genialidade da proposta da tabela periódica do Mendeleev, do russo. Bom, depois do Mendeleev, a gente tem dois cientistas que ajudaram bastante, né, a chegar à tabela periódica que a gente usa hoje, né? O principal, quer dizer, não dá para dizer o principal, mas assim, ó, um que fez um marco na mudança foi o Moseley. Por quê? Porque o Moseley propôs, porque até então todo mundo fazia tabela periódica organizando os átomos pela massa. E aí o Moseley propôs organizar a tabela periódica pelos números atômicos. Ponto final. É essa tabela que a gente usa hoje. A sequência dos átomos na tabela periódica, elas estão sob número atômico. O Moseley, se não me engano, era um físico em inglês, né? E já o Seaborg, esse aqui é dos Estados Unidos, e ele era químico. Esse Seaborg, ele começou a estudar os elementos com massa atômica bem alta, tá? E aí ele propôs que esses elementos aqui, ó, os actinídeos, né, eles preenchiam um subnível S, assim como os lantanídeos, que eram já conhecidos na época, né? E aí então isso aqui é aquela parte, parece um anexozinho da tabela periódica, que tem duas linhas para baixo, né? Então aqui tem toda uma participação especial desse cientista aqui, o Seaborg. Inclusive ele é um dos cientistas, né? Tem vários, né? Em que átomos que foram conhecidos, né? Descobertos mais recentemente, deram-se nome a esses átomos homenageando alguns cientistas, né? Tem o Copérnico, que não tem tanto a ver com mas o Copérnico é homenageado, o Seaborg tem um átomo em homenagem a ele, tem o Mendeleev, né? Então, aqui então, depois, essa aqui eu peguei a do livro de vocês, aqui do livro que a gente está usando aqui na disciplina, né? Fiz um print lá do livro e está aqui a tabelinha. A tabela periódica, que é a tabela que existe hoje, né? E aqui a gente vai começar a estudar ela, parte por partezinhas, né? Bom, o que eu posso destacar aqui? Bom, aqui eu já faço o destaque dos lantanídeos, né? Essa série aqui, ó, todos esses átomos aqui são uma série chamada lantanídeos. A gente tem 15 átomos aqui, tá? Depois, mais adiante, eu vou falar da configuração eletrônica dos átomos, né? Mas já só vou adiantar que aqui, desses 15, 14 deles tem elétrons no... Aliás, todos eles têm elétrons nos orbitais F, né? Do 4F, e a série dos actinídeos, todos eles têm elétrons com orbital 5F, tá? Nos orbitais 5F. E por que todos esses átomos estão fora, parece, da tabela periódica? Não é que estão fora aqui, senão a gente ia ter que escrever 15 átomos num quadradinho só, né? Entendeu? Porque esses 15 átomos têm características parecidas com esse grupo aqui, tá? E a mesma coisa aqui também, temos uma sequência de 15 átomos, e se tu vai escrever 15 átomos num quadradinho só, ia ficar uma confusão. Então se trouxe para fora aqui, escreveu esses 15 átomos aqui. Uma coisa que eu já tinha falado em aulas passadas é que aqui está a legenda que a gente chama, né, da tabela periódica. Então aqui, se tu olhar o número de cima é o número atômico, o número de baixo é a massa atômica, o nome do elemento químico está escrito na lateral esquerda, né? Então, essa tabela periódica aqui é a que tem no livro, mas vocês podem usar qualquer que quiserem usar, né? Isso não tem mistério. Tabela periódica, todas são iguais, tá? A única coisa que muda nas tabelas periódicas, até já vou dizer aqui duas coisas que mudam, é que tabelas periódicas bem antigas, por exemplo, quando eu comecei a estudar, essas colunas aqui, que mais adiante eu vou dizer o que é, mas as colunas elas eram numeradas desse jeito, tinha as colunas A e tinha as colunas B, e aí tinha as numerações das colunas A, por exemplo, hora 1A, 2A e a 3A vem aqui, e tinha as numerações das colunas B, tá? Só que isso já faz muitos anos que está totalmente em desuso, numerar as colunas por essa sequência aqui, as colunas A e as colunas B. E aí então se começou a se numerar numa sequência numérica só. Que vai do 1 ao 18. Tá? Uma sequência numérica do 1 ao 18. Então essa é uma mudança drástica nas tabelas periódicas.
muito difícil vocês pegarem achar uma antigona que era só assim. Esse livro aqui, ele já é meio antiguinho, mas eu gosto dele porque ele é bem completo. É muito melhor que os livros mais novos. E, e nesse livro ele já pegou meio a transição, assim, já na época do livro já era com a sequência do 1 ao 18, mas o autor deixou do jeito antigo, né? Então ficou legal nesse ponto aqui. E a outra coisa que também muda bastante nas tabelas periódicas é o local onde a pessoa que construiu a tabela coloca o hidrogênio. A maioria das tabelas coloca o hidrogênio aqui, nessa primeira coluna aqui, tá? Mas vocês vão ver mais adiante que o átomo de hidrogênio, a gente vai ver mais adiante que ele tem lógica de ser colocado aqui, mas também muitas tabelas colocam ele bem aqui na penúltima coluna, em cima do flúor, que também tem lógica ele ser colocado aqui. Ou eu já vi tabelas que o autor não coloca ele nem aqui e bota ele fora aqui. Não está grudado em nada, ele fica voando aqui sozinho aqui. Não está em cima de nenhuma coluna, tá? Ele fica no ar aqui, bem mais ou menos aqui assim colocam ele. Para meio que dizer que não acharam um lugar direito de colocar ele. Então acho que eu não vou entrar em detalhe o porquê disso, mais adiante eu entro. Mas só para esclarecer, caso alguém de vocês tenha alguma tabela dessas, né? Ah, meu hidrogênio está aqui. Ah, meu hidrogênio está voando aqui, não está em lugar nenhum. Mas a maioria das tabelas é igual essa aqui do livro que a gente está usando, tá? Então vou parar esse vídeo aqui e sigo no próximo.